Aleluia. Amém, queridos? Queridos, você já sabe, nós estamos em um culto atípico, né? Então, não espere por um culto formal, daquele jeitinho que nós estamos acostumados, ou já não mais, né? Nós estamos num culto atípico, onde o Senhor Jesus tem uma direção diferente para nós. Aí, inclusive, eu vou pedir aos amados irmãos, a compreensão. Hoje nós não vamos mandar as crianças para as salinhas, amém? Porque nós queremos que todos participem, um culto muito especial para nós, um encontro muito especial, não é? E aí eu faço questão de que todos participem conosco aqui, juntos, conjuntamente, amém? E aí eu já vou passar para a palavra agora, quero chamar aqui o pastor Adilson. E aí ele vai ministrar os nossos corações, ministrar a palavra que o Senhor tem, e logo após, nós vamos falar, nós vamos orar, nós vamos chorar. Já estou com vontade de desfazer isso aqui, meu coração está num aperto terrível, e eu fiz questão de convidar o Adilson, porque eu gostaria muito que ele nos abençoasse nessa empreitada. Eu só sou pastor aqui porque um dia o Senhor usou a vida do Adilson, que é meu cunhado e meu irmão, para me ungir pastor com 22 anos de idade, solteiro, de bermuda e brinco. Charapão de tudo, né? Mas o Senhor mostrou um negócio para ele. E eu tenho para mim, eu tenho algo no meu coração, um entendimento no meu coração de que todo homem tem um outro homem na vida dele, né? Eu tenho esse entendimento no meu coração. Graças a Deus pela vida do meu pai que está ali, né, pai? Fortão, fez 70 anos aí, e é uma bênção na minha vida, é o meu pai. Mas eu digo uma coisa para o meu pai há alguns anos já, que ministerialmente, eu consegui seguir essa carreira ministerial, porque esse camarada foi o homem da minha vida. Não estou zoando, cara, não estou zoando. Eu acho que todo homem tem um homem da vida dele, e o Adilson é o homem da minha vida. Então, se nós vamos enviar o Gustavo, a Érica, a pequena Kate, a Joyce, é porque um dia nós somos abençoados, né? Então ele viu alguma coisa, o Senhor me mostrou para ele, o Senhor revelou meu coração para ele, me mostrou que se ele investisse e padecesse bastante, seria até possível. E aí ele me pegou lá na rua, soltando pipa, andando de bicicleta, e acreditou e confiou, me ungiu pastor solteiro. E o Adilson é o homem da minha vida. Eu falo para o meu pai tem o lugar dele. E eu fiz muita questão de que ele viesse ministrar a nós nessa noite. Por quê? Porque eu gostaria também, cara, que você soubesse que esse avanço que nós estamos, eu conversava com a minha mãe ainda um pouquinho antes do culto. Falei, mãe, se nós estamos podendo avançar dessa forma, eu creio que Deus de alguma maneira está nos aprovando, mesmo que seja um pouquinho. E aí eu gostaria muito que o Adilson soubesse que esse avanço da igreja nosso, é porque um dia você confiou, cara, e abençoou, e investiu em nós, e sofreu pra caramba. Né? Eu queria que você soubesse disso, tá? Queria que você soubesse que você é o homem da minha vida. Deus sabe da verdade do meu coração, Deus sabe. A gente tem andado menos agora, já andamos mais,
Mas Deus sabe que eu não passo uma semana, um mês sem lembrar e ter reconhecimento de Deus e do céu, não é? Graças a Deus eu considero que eu sou um camarada que eu tive algumas dificuldades no processo, mas eu não neguei, por isso estamos aqui. Nós estamos enviando aí o Gustavo, a Érica, a Kate, a Joyce, abençoados. Eles não estão saindo aqui de qualquer jeito, eles estão saindo daqui assalariados, remunerados, abençoados. Nós temos essa condição de fazer isso hoje. E isso tudo eu devo aqui a quem olhou por mim, né? Quem orou, quem sofreu, porque esse camarada aqui sofreu e não foi pouco não pela minha vida. E eu sei que eu fiz ele chorar muitas vezes em momentos, eu sei disso. Mas graças a Deus que eu aprendi, viu, Gustavo? Eu aprendi isso aí. Então, como não me negaram, nós temos uma igreja hoje que também não negará os nossos irmãos, viu, Joyce? Amém? Então eu fiz questão de convidá-lo e de mais uma vez de ser abençoado pelas mãos e pela vida dele aí. Por isso que ele está aqui. Então ele pode falar qualquer coisa, ele pode brigar comigo, ele pode falar, porque ele é o camarada que na minha vida pode falar o que quiser, ele pode tocar as minhas intimidades. Como o Paulo tocou de Timóteo, o circuncidou já velho, e só por isso que Timóteo alcançou alguns lugares, porque Paulo pôde tocar as suas intimidades. Então eu quero que a nossa igreja saiba que esse é um camarada que pode fazer e falar o que quiser aqui, que a gente recebe, porque eu sei que é um homem de Deus, é um dos maiores exemplos de decência que eu já vi na minha vida, de decência. Eu falo isso para o Gustavo, falei, cara, acima de tudo, o Adilson é um cara decente, e é essa bênção que eu gostaria sobre nós, amém? Fica à vontade. Aleluia. Graça e paz, amados. Isso aí é bondade do Alan. Porque cada um de nós sabemos quem a gente é, né? E é lógico. Mas Deus, quando Cristo age em nossas vidas, realmente a gente consegue, de uma certa forma, derramar sobre a vida uns dos outros. E quando a gente abre espaço para isso acontecer, quando Deus ele é a nossa prioridade, e de tudo assim que o Alan tem vivido, a gente viveu, né? A gente acompanha, e vocês, a igreja, a gente sabe que essa é uma casa, um lugar onde Deus é adorado, de famílias e pessoas que se reúnem aqui para louvar o Senhor. Então a glória é de Deus. Amém? A gente só contribui, e eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mas essa ministração, parece, todo pregador pode dizer isso, né? Essa ministração ela pega para mim primeiro, porque é algo que Deus vai ministrando no nosso coração, e aí Deus começa, todo aquele que vai pregar, ou o pregador, ele tem que ter a consciência que a palavra que ele vai ministrar, primeiramente é para ele, e é para alinhar a vida dele, amém? A paz a todos os amigos, eu vejo muitos irmãos conhecidos aqui, né? Pessoal lá da Moriá, a gente queria vir, né? Programar para vir com toda a igreja, mas não foi possível. A gente tem um pessoal que está indo lá novo, então a gente acabou deixando os pastores lá, né? Alguns pastores estão com a gente, né? Eu vou pedir aos irmãos que vieram comigo essa noite, que vieram comigo não, né? Que vieram a convite do Gustavo, que é lá de Mogi, se coloca de pé, por favor, aí. Olha aí. Amém? Com certeza lá ficou vazio, né? Estou brincando. Obrigado por vocês terem vindo. E louvo a Deus por ver alguns irmãos aqui, né?
Porque eu não imaginava que você ia estar aqui, Cristiano. Aliás, eu pensei, né, que você ia falar, pode ser que esteja. Então, já que você veio, cara, a palavra que Deus, assim, Deus já tinha ministrado algo ao meu coração, mas é em dois aspectos, né? Deus vai, assim, creio que Deus trouxe ao meu coração repartir com vocês. Um dos aspectos, primeiro dessa palavra, fala geral com todos nós. O segundo também fala com nós, mas vai ser mais direcionado, tá? Para o Gustavo, para você, Cristiano, para a igreja local, para o Alan, e principalmente para mim. Eu tenho a convicção e a plena certeza que eu estou diante de homens de Deus, que amam a Deus, que assim como eu, tem tantas falhas, mas tem muitas virtudes, né? Cláudio, Solange, Sueli, vocês desculpam, na hora que eu vou falando aqui, eu vou vendo, tá bom? Um beijo a vocês aí. Então, amados, eu pensando sobre o assunto, o que ministrar, tem aí o encartezinho, como é que chama, que você mandou lá para a gente, lá, do culto, põe para mim, por favor. A fotinho do Gustavo, da Joyce, põe aí para a gente. Colocou aí? Ainda não? Amém? Já cumprimentou a pessoa que está perto de você aí? Já não? Já deu a paz? Já deu um abraço, um beijo? Enquanto o pessoal vai resolvendo aqui. Então, assim, o primeiro aspecto que eu quero falar nessa noite é a respeito dessa reunião. Amém? O porquê nos reunimos? Ainda não. O porquê nos reunimos? E eu sei que se você veio veio essa noite, está aí. Só que tem um negócio estranho ali. Sumiu. Culto de envio da equipe. Eu confesso para vocês que meu particular, né? Pensando sobre isso, a gente sempre tem um parecer nosso, humano, né? Logo de pronto. Você está me entendendo ou não? Sempre quando você vê, alguns de repente não atentam, mas veio o coração do Alan, não sei quem foi que botou e que gerou, né? Vamos fazer assim. Ali está falando culto de envio da equipe da igreja 24/7. E esse lugar onde vocês estão reunidos, é onde vocês se reúnem. Amém? Então, quando chegou esse cartezinho para mim, eu já pensei, Alan, como você falou que eu posso falar o que eu quiser aqui, cara, mas eu não vou falar o que eu quero falar o que Deus quer, tá? Eu pensei assim, cara, isso é uma responsabilidade muito grande. E o pensamento já foi um pouco além, porque eu já participei de alguns cultos, eu creio que alguns já participaram, de alguns cultos de enviar pessoas. E alguns desses cultos e alguns outros eu não fui. Fui convidado, mas não fui. Então você vai ver, vai entender, eu quero ser bem direto e claro assim para você poder entender. Por quê? Porque dentro de mim, eu falo a minha opinião pessoal, eu tenho um cuidado, a preocupação de a gente fazer esse culto simplesmente sem um entendimento do qual ele precisa dar toda a atenção. Amém? Então, essa reunião aqui é uma reunião muito importante. É porque é o culto de envio? Não.
porque todas as reuniões desse lugar são importantes. Amém? Não? Se você entender comigo, que todas as vezes vocês reúnem aqui, os dias que vocês reúnem, né? Agora chegou o Edson aí, todas as vezes que nós nos reunimos com a igreja, com o corpo, é uma reunião muito importante. É muito importante. E aí eu ministrei alguns dias atrás, e é bom quando você ministra algo, né? E fala algumas coisas, e aí você tem mestres na igreja, aí os caras já pegam e já destrincham o negócio, né? E aí eu vou ler algumas coisas aqui, que o Fernando me passou hoje de manhã, porque eu ministrei, daí depois ele ministrou em cima daquilo que eu ministrei. Então, como a gente sabe que todo mundo copia de todo mundo, que é uma verdade, que a revelação é do Espírito, não é nossa. Amém? Então, o Fernando já me deu me ajudou aqui com algo. Só que essa clareza também não é minha. Eu ouvi um dia um pregador falando a respeito, né, da reunião da igreja, e eu sempre falo sobre isso. Quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, como a igreja, como começou, como aconteceu, a gente fica lendo Atos, a gente começa a ver que o começo da igreja é glorioso. Como é que começa a igreja? Quando o Espírito é derramado. E aí você vê ali nos dias, no começo da igreja, você vê que os irmãos estão a plenos, né? O amor está pleno na igreja, ninguém pensa naquilo que é seu, mas, olha, imagina, sabe, em Atos como era. Você consegue imaginar um negócio desse? Não. E aí, comecei a pensar sobre Atos, e a gente vai viajando, né, na história. A igreja, ela foi capacitada e munida com tudo aquilo que ela precisa. A gente já saiu de um tempo de reunir para pedir. Não que é errado pedir, mas a gente sabe que o foco não é pedir. A gente sabe que o foco não é resolver os meus problemas ou os seus problemas, mas o foco é Cristo, porque quando Ele é o centro, a gente sabe que mais dias, menos dias, as aflições que nós passamos, elas vão embora. E se elas não forem embora tão rápido, nós vamos recebendo de Deus capacitação para suportar tudo aquilo que vai acontecendo com a gente. Então, aí um dia, pensando na igreja, falei sobre Assembleia dos Santos. Esse nome Assembleia não é de igreja, não é próprio da Assembleia de Deus, né? Aí eu ministrei sobre isso, e o significado de Assembleia é grupo de pessoas que possuem um interesse em comum, se reúnem para analisar, discutir, decidir sobre determinados assuntos. Então, se você veio aqui, meu irmão, você não veio para participar de um culto apenas. Você chegou aqui agora, e é essa a realidade que eu quero trazer para você agora. Não só sobre esse culto essa noite, mas sobre todas as reuniões e cultos, e movimento nas casas, e ajuntamentos, em nome do Cristo. A gente precisa redefinir, a gente precisa trazer de novo, ressignificado o que é culto a Deus, ou o que é reunião, ou assembleia dos santos. Porque senão a gente entra, e aí, porque quando nós não definimos e não discernimos isso, a gente vem para um lugar como esse, eu estou participando, eu vou na igreja, eu vou no culto, e eu louvo, eu me sinto bem, eu tenho lá meus amigos, mas o dia que dá ruim, meu irmão, daí você vai dizer assim, Deus está dizendo para mim que chegou o meu tempo, chegou o fim, eu estou indo para outro lugar. E eu não digo que Deus não o faça dessa forma, mas muitas pessoas que fazem dessa forma,
fazem sem entender o que estão fazendo nas reuniões e nos cultos. Aqui está falando um grupo de pessoas que possuem um interesse. Qual é o interesse? Em comum, né? Assembleia, o sinônimo de assembleia. Congresso, corpo, junta. Isso aqui é do Fernando, tá? Tá bom ou não? Eu pedi para ele me ajudar porque ele falou muitas coisas aquele dia e foi interessante. Ó, assembleia, o sinônimo de assembleia é congresso, corpo, junta, reunião, parlamento, corporação, círculo, congregação. Tertúlia é uma definição, tá? Reunião de parentes ou de amigos, palestras literárias, apresentação de conteúdo literário para discussão ou debates. Então, preste atenção aqui, eu vou continuar, tá? Você não é um mero participante ou um convidado. Na Igreja dos Santos, você ajuda a discernir e você ajuda a decidir. Você contribui. Ah, mas a responsabilidade é de alguns. A responsabilidade é de todos. A pauta hoje do culto é envio. Está entendendo ou não? Então, meu irmão, vou dizer para você, se você veio com uma ideia, vou lá prestigiar, não. Você veio para dar um endosso e para, de uma certa forma, se responsabilizar por essas pessoas que estão indo. Amém? Não é responsabilidade apenas do Alan, não é responsabilidade apenas de alguns pastores dessa casa, do Clebson e de outros aqui, não. Do Vande, não é. A responsabilidade, diga, é de todos. Olha para a pessoa que está aí junto com você, que está aqui, diga assim, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Então o negócio já tomou outra forma. Já tomou outro rumo. Nós precisamos entender, olha, concílio, assembleia, reunião de algumas pessoas que de pessoas deliberavam sobre determinado assunto. Nós vamos deliberar sobre determinado assunto. Ah, mas é isso aí, foi no coração de Deus para o Alan, né? Aí, né? Deus move os profetas, aí começa, né, Gustavo? As coisas começam a se encaixar, aí você começa a fazer a leitura, e aí você começa a entender, mas todos. Sabe por que muitas vezes você de repente fala, mas eu não sabia? É porque às vezes, meu irmão, ainda a forma de você participar dessas reuniões, ainda você está como um mero convidado, você não se sente parte, você de repente não discerne ainda o que é estar. É o que eu falei há umas 2 semanas atrás, pessoas que vão ao culto apenas, ou estão no culto, mas não estão interessadas no que está acontecendo, não estão aí discernindo. Mas nós, os pastores, os mestres, os diáconos, aqueles que de uma certa forma estão se movimentando, nós estamos aqui para ajudar você a entender. Então nessa noite eu venho aqui para ajudar você a entender um pouco mais a tua responsabilidade, porque a palavra de Deus diz que você, meu irmão, é membro de um corpo, e o qual Cristo é o cabeça. Então você não está de fora. Amém? Não? Eu acho que eu não vou conseguir ler tudo aqui, mas porque você sabe que mestre escreve pra caramba, né? Concílio, Assembleia Cristã,
fazem parte alguns eclesiásticos, geralmente bispos e o Papa, cujo objetivo é deliberar. Não fique escandalizado eu falar isso aqui, porque essa é a definição. Papa, né? Você vai ouvir sobre isso aqui hoje à noite ainda, tá? É deliberar sobre a fé, doutrina e disciplina. A disciplina eclesiástica. Concílio. Amém? Essa é a definição, uma das definições de concílio. Assembleia dos Santos, agora que cabe aqui para a gente. Em Hebreus capítulo 10, 25, você quiser abrir, aí pode abrir. E aqui vai pegar para todos nós. Amém? E Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Amém? Uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Em algumas traduções diz, não deixar de participar das reuniões. Quando você não tem o entendimento, ou quando você não compreende o que é o concílio, ou a Assembleia dos Santos, para você tanto faz se você vai ao culto no domingo, nesse domingo, se no outro você não for, não tem problema. Por isso, meu irmão, que nós precisamos ressignificar o que são as nossas reuniões. O que são as nossas reuniões quando nos reunimos para falar, para deliberar de coisas dos céus. E eu vou dizer, e o que eu disse uns domingos atrás, o que o Espírito trouxe ao meu coração é que essas reuniões, se elas tiverem a sua devida importância no coração de cada um de nós, nós precisamos entender que nós estamos aqui para ouvir Deus e para deliberar coisas dos céus. Por quê? Porque são assuntos de Deus. E ainda no domingo que eu ministrei, o Senhor me trazia, Ovande, que essas nossas reuniões aqui, elas são muito mais importantes. Você já ouviu falar da ONU? Você já ouviu falar da Polícia do Mundo, como é que é? Da OTAN, né? Do G20, o presidente do nosso país vai discursar. Meu irmão, essas reuniões que acontecem nesses lugares, não são nada comparada a essa reunião da congregação dos santos. Por quê? Porque lá eles tratam assuntos da terra. Eles estão preocupados com a fome, estão preocupados com a guerra, com as guerras, estão preocupados com pessoas? Sim, é nobre, a causa é nobre. É nobre. Mas se eu e você entendermos que cada reunião que nós estamos aqui, temos a oportunidade e o privilégio de nos reunirmos, é para tratar assuntos dos céus, estão acima e além de todos os assuntos da terra. Aí você começa a entender o porquê você vem, porque Deus quer e espera que todos entendam. Em Hebreus, o autor aos Hebreus, ele está dando uma palavra dizendo: não deixa de congregar, como é de costume de algumas pessoas. É porque ainda não entenderam. De repente, meu irmão, você se viu aí, puxa. E a verdade, e o caso é que muitas vezes nós todos aqui não queremos vir à reunião. Pastor, até eu tenho vezes que eu não quero, sabia? Mas pastor, sim, por quê? Porque nós vivemos tantas lutas e batalhas nesse mundo, que tem dias que você está cansado, você foi afrontado, você foi tantas coisas, mas o que nos trouxe a um lugar como esse? Qual é o objetivo? O que nos trouxe a esse lugar? O que nos traz às reuniões? Primeira coisa, o Espírito Santo que habita em nós, o amor que temos para com Deus, e o entendimento.
muitas vezes saímos de casa e rompemos com as nossas vontades, embora não temos vontade de vir, mas chegamos a um lugar como esse e nos prostramos diante dele. E se você chegou nessa condição, parabéns para você, meu irmão. Você está dando um passo para esse entendimento. E hoje à noite você está ouvindo algo que é muito mais importante você estar aqui. E não é pecado você num dia de culto, pastor, não vou estar no domingo que vem, que eu vou sair com a minha família. Não tem nada de errado. O duro é quando você não entende, não faz diferença. Quando não faz diferença se você está ou não está. Se você não entende isso. Por isso que nós precisamos compreender, em Levíticos 23, 1 e 2, se você puder abrir aí, o que o Senhor falou para Moisés, né? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo-lhes, as solenidades do Senhor, o que convocareis, serão santas convocações, essas são as minhas solenidades, as convocações do Senhor, e essa noite nós somos chamados para uma convocação, ressignificar os cultos, dar a devida importância. Vou dar uns segundinhos para você pensar aí. Como eu disse, não é errado você chegar para o Alan um dia e falar, pastor, não vou estar domingo que vem, olha, tal dia eu não vou poder estar. Você tem a sua vida, você tem o seu trabalho, você tem a sua família. O perigo maior é quando você não faz diferença. Não faz diferença. Mas você precisa entender que é responsabilidade tua, quando você está, é para ajudar. Diante dos céus, a gente está orando, a gente está pedindo, e essa noite, a pauta é uma pauta de envio, então você é responsável a deliberar esse envio. De que forma eu posso fazer, pastor? Irmão, seja você mesmo, diante de Deus. Mas eu não tenho, irmãos, Deus ele se move no corpo, o Espírito está presente. E algumas pessoas realmente não conseguem compreender a seriedade de uma reunião, ou de um culto, de uma igreja séria. Quando você é movido pelos movimentos, eu digo apenas assim, eu já falei isso aqui, não aqui eu acho, mas em outros lugares, que quando alguém precisa que alguém fique tocando ela ainda não entendeu, sabe? Eu lembro que na minha infância tinha alguns programas de televisão que aparecia, Cristiano, um chinesinho, e ele tinha ali vários bambuzinhos de pé, assim, num sarrafo pregado, assim, e aí ele colocava uns pratinhos e ficava, vocês lembram disso, não? Os mais velhos lembram. Aí o cara ficava ali, daí ele colocava 10 pratinhos ali, né, Gustavo? Vocês lembram? Ele ficava tocando, daí os pratinhos ficavam, que legal. E aí na hora que aquele último pratinho começava, aí ele corria lá e tá. O pastor não é para ficar balançando o pratinho. Porque o Espírito que habita em você, ele que movimenta a sua vida. Você não pode ser movido por congresso, você não pode ser movido por festas, você não pode ser movido por coisas. O que move você é o entendimento que você tem da importância que você faz, a diferença que você faz em reuniões como essa. Porque se você ficar na ideia, puxa, mas o pastor podia dar uma forcinha aqui, eu estou quase, irmãos, passou o tempo, a gente faz isso com novos convertidos. Quem aqui tem um mês de convertido? 1 mês, 2, 3, vou parar num ano, tá? 1 ano já deu para entender muita coisa, né? 1 ano, tem alguém? Tem alguém aqui que tem 1 ano de convertido? Olha aí, 1 ano e 2 meses? 2 meses,
Ela precisa. Ora, ô pastor, né? Vai compreender. Mas nós, a maioria aqui, já é autônomo no Espírito Santo. Autônomo, diga, o Espírito Santo já te tomou, meu irmão. Você já não tem mais tempo para ficar. E ainda que venha, alguns irmãos veem que a gente, às vezes até nós, né? Mas dentro de nós, assim como Davi, diz a palavra de Deus que Davi, ele ouviu que os homens queriam apedrejar ele, mas diz que ele buscou força e ânimo no Senhor. E você pode ter certeza, meu irmão, que quando você vai para o Senhor, Ele fala com você. Então, mas nós nos movimentamos, nós tocamos uns aos outros, nós abraçamos uns aos outros, e aí você tem que entender, meu irmão, que o Espírito que habita em você, é o Espírito que estava lá em Atos dos Apóstolos, inaugurando a igreja. Hoje o culto foi uma bênção, foi avivado, profecia, já passamos desse tempo. Quando acontece, glória a Deus, aleluia, quando o culto é calminho, tranquilo, você veio e cumpriu o seu papel, estava na reunião e na Assembleia dos Santos, e a gente nessa noite, a gente não deliberou muitas coisas, mas a gente orou ao Senhor, assim como o povo lá em Atos dos Apóstolos, quando eles oram, e a igreja treme, e eles pedem, Senhor, nos dá ousadia. Acho que esse texto está aqui, né? Amém? Você está entendendo, irmão? Qual que é o seu chamado? Qual que é a sua função no corpo? Primeira coisa, ajudar a discernir e deliberar dos céus. Aguenta aí que eu estou chegando aqui. Eu não tenho muita prática com essas coisas aqui não, eu até decidi trazer porque eu não consegui colocar tudo no celular. Irmão, não é um culto apenas para sair bonito na foto. Poxa, nós vamos enviar o Gustavo, a Joyce, vamos enviar o Gustavo, a Érica, a Catarina e a Joyce. Poxa, não, nós estamos deliberando nessa noite. A igreja está reunida para deliberar. E aí, vai lá para o Rio de Janeiro, contribuir, agregar valores. E eles estão indo levando coisas, mas estão indo também para receber coisas. Esse é um aspecto. O primeiro aspecto é a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Guarda isso. As nossas reuniões são muito mais importantes do que qualquer outra reunião no mundo. Vou repetir. Essas reuniões são muito mais importantes do que qualquer reunião nesse mundo, porque os homens tratam de assuntos terrenos, mas nós estamos tratando de assuntos celestiais. Nós estamos deliberando coisas do alto. Amém? Mateus 6:35, 33, né, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o Senhor já está apontando qual que é o centro da nossa busca. Ele já está apontando qual que é a direção que eu e você temos que ir. Porque quando nós participamos de reuniões assim, sem entendimento, nós só somos, como num filme, né? É o figurantes. Meu irmão, você não é um figurante na história. Uma outra coisa, nós temos aqui pastores aqui, de outras tribos, vou dizer assim, né? O Edson, aqui o Alexandre, o Vândia daqui, né? O Cristiano está aqui agora,
Até onde eu entendi, nós ali de Mogi, quem mais? O Edson, eu já falei, Alan, o Edson. Olha para você ver, só que nós estamos deliberando a respeito do Cristo, do corpo de Cristo. Assim como nas tribos de Israel havia 12 tribos, assim nós nos movemos. E quando se fala a respeito de falar coisas se reunir para falar coisas do reino, tem que ser coisas do reino. Amém? Em Colossenses capítulo 3, vamos dar uma olhadinha em Colossenses 3. Acho que eu citei aqui para você. Meu irmão, não fique preocupado não, tá? Eu tenho pedido ao Senhor, eu estou com um cuidado, pedindo ao Senhor aqui, e um zelo, porque eu sei que esses ajuntamentos que nós fazemos, eles precisam ser vistos de uma forma diferente. E eu oro a Deus para que nesses dias, as nossas reuniões, elas tomem um rumo diferente. E eu não estou dizendo de orar em línguas e moveres, não, tudo isso faz parte. Mas eu estou orando a Deus para que, como em Efésios 1:18, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Como Paulo fala. Amém? O verso 1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra, pois vocês morreram, e a vida que vocês estavam, pois vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Portanto, façam morrer, portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Aí continua, mas eu quero pegar esse texto para dizer assim: a gente, como igreja que delibera, uma igreja que vai para esses tipos de assuntos, como hoje, a pauta é um envio, a responsabilidade não é minha apenas, não é a do Alan, porque estou ministrando, não é do Alan porque está enviando, não é do Gustavo e da Era que está indo, com a Joyce, com a Catarina, não é o Cristiano, a responsabilidade do Cristiano que está recebendo, não, a responsabilidade é de todos. Por que de todos? Porque você veio, era melhor que você não tivesse vindo. Era melhor que você não tivesse vindo, mas já que você veio, meu irmão, a gente vai contar com você. E não é apenas para custear, não é apenas, às vezes já pensa em culto de envio, muitos já pensam, não, puxa, eles vão pedir dinheiro, não, vai precisar, isso precisa, mas a palavra de Deus diz que Jesus enviou 70, e eles foram de 2 em 2, e eles dizem, não leva muita coisa, faz só isso, é dependência. A gente precisa fazer alguma coisa? Precisa. Mas o Gustavo não está indo porque a gente está reunindo hoje, a gente vai, não sei se vai ter oferta, não sei. Geralmente o culto assim tem. Ou pedem. Mas o primordial é entender que eles estão indo debaixo de uma dependência.
E o segundo aspecto que eu queria falar a respeito dessa ministração é a respeito de ser homens ou homem ponte. Eu lembro uma vez, o Alan, que você ministrou lá e você falou que quando a gente ia, alguns ficavam segurando a corda, você lembra disso? Mas como a gente foi crescendo e avançando no entendimento, essa corda, ela se tornou uma ponte. E não é uma ponte instável. Porque a palavra ponte, aliás, a palavra, você sabia que quando a gente ouve assim, que o Papa é o pontífice, já parou para pensar sobre isso? A palavra pontífice, ela deriva e vem, né? A palavra ponte vem de pontífice, que é aquele que é uma ponte. O Papa leva essa nomenclatura no seu nome. Eu não sei se ele é uma ponte, mas Cristo, ele é o sumo pontífice, porque ele veio e ligou a gente novamente com o Senhor. E hoje a característica da igreja é ser ponte. E uma ponte, ela tem, né, até falando com o Fernando depois me mandou um vídeo, e eu lembrei do João assobiando uma música de um filme, que eu assisti quando eu era garoto, bem pequenininho, e o Claudinho um dia estava assobiando essa música. Alguns aqui não vão lembrar, porque isso aí já é da época do Claudinho e do meu sogro, e eu lembro que eu ouvi isso aí quando eu era bem pequeno. Alguns vão lembrar do programa do Faustão, que tinha a ponte do rio que cai, mas a ponte do rio Quai, que foi uma ponte construída por um pelotão de soldados que estavam em cativeiro, e eles foram forçados a construir uma ponte sobre um rio. E aí, esse filme acho que é dos anos 50, eu nasci só depois de 20 anos depois desse filme. Eu lembro que tinha uma musiquinha, né? Eu não vou pedir para você assobiar ela, João. Você lembra, você sabe, você só não quer dizer. O Claudinho estava assobiando esses dias, estava? Eu não falei nada, mas eu lembrei do filme. Aí, eu lembrei que, se você puder assistir, depois você assiste, você tem um fundo assim, de uma liderança, debaixo de mesmo eles cativos, num campo de concentração, eles tinham um general e um general, eles chegaram presos, sabe como é que eles chegaram quando eles foram presos, capturados? Eles chegaram no campo de concentração marchando, descalço, com a bota, um pé com a bota e o outro sem bota, porque eles entenderam que eles eram capturados, eles estavam capturados, mas eles continuavam sendo um exército. Eles foram presos, mas eles foram no momento, eles se negaram, por quê? Porque eles foram capturados pelos japoneses. No momento, os japoneses queriam forçar o capitão e o general, o capitão do exército e os de alta patente ir para os trabalhos forçados. Mas tinha uma lei lá, não sei de quando que foi feito, você já ouviu isso, né? Uma lei de Genebra, que nas guerras foram estabelecidas normas. E nas normas, você sabia que a guerra, quando está acontecendo as guerras, a guerra não é de qualquer jeito, o exército vem, invade e vai matando todo mundo? Não. Na guerra, o soldado tem que lutar contra soldado, não contra civil. E é o que a gente está vendo lá na Ucrânia, é o que muitos estão falando lá de Israel, né? Mas existem leis e normas para que uma guerra aconteça, certo? E aí, lá no campo de concentração, de todo custo fizeram, o general deles, foram e começaram a construir a ponte, e construíram a ponte no cativeiro, fizeram. A palavra de Deus diz que nós somos livres, amém?
Mas a palavra também de Deus fala que nós somos forasteiros em terra estranha, certo? A palavra também de Deus fala a respeito que nós não somos daqui, mas nós estamos aqui lutando contra um sistema desse mundo tenebroso. Nós somos sacados das trevas e transportados para o reino de luz. Amém? Trevas, falta de entendimento, luz e entendimento, compreensão, os olhos abertos, entendimento sendo aclarado. Por isso que muitas vezes eu tenho falado sobre isso, e a nossa oração é, para que os olhos sejam abertos, para que a gente possa compreender, e quando eu compreendo, meu irmão, eu faço a minha parte não fica para outro fazer, o peso começa a ser distribuído, como um exército, que chega marchando, com um pé calçado e o outro não, entendendo que eles estavam cativos, mas eles continuavam sendo um exército. A igreja hoje, o que acontece? Como eu falei, a gente tem vários pastores aqui, de denominações diferentes, vou dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim não tem, a gente só tem o CNPJ diante das leis, mas tudo, a igreja é uma só, todos nós somos pontes. E se você entende que você é uma ponte, meu irmão, e olha, meu irmão, ser ponte, qual a finalidade de uma ponte? A finalidade de uma ponte é viabilizar, a finalidade de uma ponte é ajudar, é fluir o trânsito, o fluxo da cidade, escoamento de produção. Você olha uma cidade como Suzano ou Mogi, você vê tem alguns viadutos, não tem? São Paulo são cheios. Imagina, meu irmão, se não houvesse essas pontes, o transtorno que já existia antes, quando não tinha ponte. Eu estou falando de um sistema viário, né? De uma cidade, onde um bom administrador, ele consegue construir as pontes em lugares estratégicos. E as pontes, elas servem para tirar as lacunas. Mas aonde eu entro nisso? O porquê? Meu irmão, a igreja, ela tem a capacidade de unir. Ela tem a capacidade de, o lugar que é um abismo, viabilizar que as pessoas cheguem do outro lado. Quando a gente não entende, a gente faz aquelas pinguelas, sabe o que é a pinguela? Não? Algum mineiro aí vai entender o que eu estou falando. Tem mineiro aí não? Tem ali, João. A pinguela é uma ripa, uma madeirinha que coloca. Quando vem a enxurrada, leva, ou quando o cara não quer mais, ele vai lá e tira. Nós temos lá na igreja lá o Mateus, que ele é engenheiro civil, e ele estudou para construir pontes. Né? Eu até não peguei muita informação com ele, mas se você olhar um viaduto que é construído, ele não é construído para durar uma década, 2 décadas, não, ele é construído para durar muito, muito tempo. E uma das finalidades da ponte é, por que a Rússia atacou logo? Qual o objetivo da Rússia atacar a Ucrânia? Aonde foi o objetivo? Foi atacar as pontes e os aeroportos, os campos de decolagem de aviões. Para quê? Para tirar a mobilidade. E aonde a igreja hoje é atacada? Nas pontes. Para quebrar a mobilidade da igreja, os acessos. E ponte, meu irmão, ser ponte, uma das características da ponte também é suporte, é suportar. Suportar as cargas. E a palavra de Deus diz que a gente deve suportar as cargas uns dos outros. Por isso que, quando eu falei que o segundo aspecto ia mexer aqui com a gente, principalmente comigo, Cristiano, então eu falei, imaginei que você ia estar aqui, mas não tinha certeza. Eu vejo, Cristiano, que
As pontes, elas permanecem, nós temos essa essência. E quando eu conversei com você lá no Rio, algumas vezes, depois conversei, você tem essa característica, cara, de unir. Quando se fala a respeito de você manter conexões, você precisa entender o seu chamado. Por isso é que assim, muitas vezes é sofrido essa caminhada. Atos capítulo 20. Se puder abrir aí. Eu acho que o verso 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Aqui nós vemos um Paulo que fala aos presbíteros, aos pastores da igreja. E ele fala aqui, lembrando a eles: ó, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Vocês sabem quando eu cheguei. E o que é interessante aqui, que ele fala assim, ó: desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor. Esse é algo importante. Em algumas traduções, eu não sei como é que diz aí, diz, ele está falando que eu servi ao Senhor. Isso me acende me dá um entendimento, que o propósito do Paulo nunca foi servir uma causa, nunca foi servir a um ideal, nunca foi servir a um homem, mas ele falou assim: eu servi ao Senhor, e por servir ao Senhor, olhe bem, e por servir ao Senhor, com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Meu irmão, quando você serve ao Senhor, somente ao Senhor, você pode ter certeza, você vai passar muitas vezes pelo gargalo do funil, porque a proposta é servir. Tem muita gente que serve uma causa, tem muita gente que serve o ideal, serve a sua própria vontade, serve os seus próprios interesses, mas quando está ligado a servir ao Senhor, não é mais como eu quero, não é mais como eu acho, mas sim como Ele quer, e sim como Ele pensa, e sim como Ele acha, e sim como Ele faz. Por isso que muitas vezes, há muitas pessoas, elas não querem se envolver, porque, puxa, mas eu vou ter que abrir mão disso. Meu irmão, evangelho sem renúncia não é evangelho. Não é evangelho. Por isso, quando a gente fala de uma reunião, e olha, desculpa a minha franqueza, quando a gente fala de um congresso, vai acontecer um congresso, vai vir fulano, ciclano, todo mundo vem gente que você nem imagina. Para mim, meu irmão, fazer congresso é bom, mas desde que haja um entendimento. O congresso para mim, Gustavo, é uma janta ou um almoço de domingo, meu irmão. Que no congresso tem no almoço de domingo tem lasanha,
tem um frango, tem um, sei lá, um salpicão. Beleza, domingo, né, Vande? Um peixe assado, que eu não sou muito fã, mas tem. E aí você olha aquela mesa, aí você vê a festa, todo mundo assim, de uma Coca-Cola de 2 litros de alegria, assim, em cima da mesa, né? Aí você olha assim e fala, puxa, que almoço. Mas o que sustenta você, meu irmão, não é o do almoço de domingo, é o feijão com arroz durante a semana. Se você entende isso, e se você absorve isso, a sua perspectiva dessas reuniões já muda. Se você entende que você é ponte, dentro da igreja, viabilizando, ajudando, pensando um no outro. Gustavo está indo a não sei quantos quilômetros daqui para o Rio. Quantos quilômetros? 600 quilômetros. Mas cara, a ponte ela estende de um lugar ao outro. E ser ponte, Gustavo, você está indo com a sua família, Érica, Joyce, Catarina, estão indo para lá, mas estão conexão aqui em São Paulo, certo? Uma das características da ponte é suportar. De repente, ô Gustavo, vai chegar um dia, Érica, ô Joyce, que não é por maldade, mas todos nós aqui vamos esquecer de vocês. Um dia, por situações que a gente vive. Por isso que eu falei, a pauta é dos céus, essa reunião é dos céus, porque estamos deliberando. Então, isso não pode ser um culto, puxa, mas o culto foi da hora, e simplesmente ficar somente naquela lembrança. Não, a gente precisa saber que a nossa responsabilidade é com a sua vida, com a sua ida, com a ida de vocês. Porém, vai chegar um dia que a gente não vai conseguir, porque a gente está tão envolvido aqui, a gente não vai conseguir lembrar de você lá. Mas quem está enviando você é o Senhor. E se Ele enviou 70 de 2 em 2, 19, não leva 2 capas, não leva alforje, não leva, vai na dependência, cara, vai na dependência. Mas a gente vai esforçar aqui para não deixar, pelo menos um dia do mês, ligar para você, para vocês, porque a gente nessa noite, a gente está dando um endosso, porque a pauta hoje, dessa reunião, é uma pauta de envio, é um envio. Por isso que agora todo mundo aqui entendeu, que a reunião aqui é mais importante do que a ONU, uma das reuniões da ONU, do G20, da OTAN, beleza? Você entendeu ou não? Agora a segunda parte é, você é ponte, você é aquele que faz conexão, você é aquele, meu irmão, tem gente que conecta só com quem quer, com quem não quer. Meu irmão, imagine só um viaduto chegar para o engenheiro e falar, eu não quero ficar sobre esse rio, esse rio é fedorento, não quero passar naquela comunidade, não quero. E a gente faz isso. Só que pontífice, nós somos chamados para viabilizar, para conexão, para levar Deus, Cristo às pessoas. E se você entender isso, como eu tenho procurado entender mais e mais, acabou, meu irmão, os mimimi da nossa vida, porque a gente, embora a gente tenha que ter conexões com pessoas que às vezes ainda não estão compreendendo totalmente o Evangelho, são difíceis, mas você tem que perseverar, porque uma das características da ponte é suporte. Suporte. Tem 1001 textos aqui para que você possa ler, que Jesus fala de amor, amar a igreja. Paulo, eu não quero entrar mais, sabe? Eu tenho vários textos aqui, mas eu não vou ler. Só esse que a gente abriu aqui de Atos, que fala que ele tinha um objetivo de servir ao Senhor.
E se você vai para servir ao Senhor, e eu sei que vocês estão indo para servir, nós vamos ficar aqui servindo ao Senhor. O objetivo é servir ao Senhor. Não servir um ideal, não servir um... Eu estou aqui para servir o Alan. Você não está aqui para servir o Alan, meu irmão. É lógico que você servindo Jesus, você serve Ele. É lógico que você servindo Sérgio, eu servindo Jesus, eu consigo servir você. Esse é o objetivo da igreja. Quando Paulo fala aos Colossenses e manda a cartinha lá, fala: olha, cuidado para que vocês não sejam enredados, enganados, guarda o coração de vocês, para que vocês não venham ser uma igreja religiosa. E essa é a maior dificuldade nossa, por isso que eu falei que a gente precisa ressignificar as nossas reuniões, porque muitas vezes nós temos, e o Paulo está dizendo, cuidado com as práticas religiosas, cuidado com as práticas que vão distanciar você de Deus, que vão distanciar você de Jesus. Nós não estamos aqui, meu irmão, para medir força com quem faz, com quem é melhor, não, nós estamos aqui para deliberar coisas dos céus e entender coisas dos céus, e cada um é importante na sua função. Se cada viga, se cada cabo, se cada vergalhão de aço numa ponte for bem posicionado, foi calculado carga, peso, para um engenheiro, e olha, amados, eu vou dizer aqui, o engenheiro de todos os engenheiros está presente nessa noite, e ele sabe. Aí você olha, puxa, mas eu sou um cabo tão fininho, né? Que diferença faz? Toda a diferença. Um cabo de aço não é feito apenas com um fiozinho de aço, mas quem conhece o cabo de aço aqui é uma malha de arames, são vários arames que dão a sustentação para um cabo de aço. E uma ponte, muitas delas são suportadas, são suspensas por cabos de aço, são suspensas, né? Você já ouviu aí a ponte estaiada, né? Todo mundo passa lá na Marginal Pinheiros, né? E vê lá, puxa, que ponte bacana. Há uma engenharia. Se uma haste daquela, é lógico que é tudo calculado, para que se alguma haste daquela faltar, ainda continua de pé, mas se tirar de lá, vai estar faltando. Por isso que a gente precisa entender, ser ponte é uma característica da igreja, e não ser ponte segundo eu quero. Eu vou fazer conexão com os irmãos lá de tal lugar, porque eles são bacana. De repente, meu irmão, você já foi até alguém e você foi ponte, mas de repente, sabe quando os caras interditam a ponte, colocam aqueles concreto, aquelas barreiras? Vai lá, meu irmão, tira, cara, porque precisa gente passar por você, para conhecer Jesus. Quero orar com você. Quero orar pela sua casa, pela sua família. Quero fazer uma oração para que você possa, assim como eu, e assim como nós, os pastores dessa casa, compreender mais e mais que a igreja, se vocês estão plantados aqui nesse bairro que chama, como é que chama o bairro aqui? Vila Urupês, é por um propósito. Não é apenas, meu irmão, a gente tem uma igreja, nós somos a igreja, e a igreja tem que abrir esses caminhos. A Assembleia dos Santos delibera, e os homens e mulheres pontes viabilizam o reino. Paulo era um cara que viabilizava o reino. Paulo era um cara que ele pregava, e ele foi um grande implantador de igrejas.
Mas não foi Paulo, mesmo ele diz, não foi eu, foi o Senhor. Ele só era o canal. E eu oro para que você e eu possamos entender mais e mais isso. Porque senão, a gente não serve ao Senhor, a gente serve a um ideal. E longe de nós servir um objetivo humano, um ideal humano. Seja sincero com você mesmo agora, qual que é o seu objetivo na caminhada cristã, ou participando de uma igreja que Deus te colocou como essa, ou que você está indo em outro lugar? Qual é o objetivo de você estar lá? Paulo fala que a gente, como igreja, nós precisamos, assim como ele, muitas vezes as nossas prisões e cadeias, como Paulo disse, serviram para o progresso do Evangelho. Quando as pessoas sabiam que Paulo estava preso, muitos ficaram com medo, mas muitos ficaram mais fortalecidos em saber que Paulo estava preso por uma causa. E se você está passando algumas situações por causa do Evangelho, meu irmão, não tem nada de errado, está tudo certo. Porque se você serve ao Senhor, se o seu objetivo, como Paulo diz, eu servi ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, se você tem esse objetivo na sua vida, você pode ficar tranquilo, não tem nada de errado por passar por provações. Amém? Tanto Paulo fala isso, que a nossa situação nesse mundo é uma breve e momentânea tribulação. O peso de glória é muito maior do que a gente vive aqui. Amém? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus. Estou diante, ó Deus, da Assembleia dos Santos. Peço que o Teu Espírito, com certeza, da melhor forma, Ele vai fazer que esta palavra, Senhor, que eu compartilhei com os Teus irmãos, vai de melhor forma cair em cada coração. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai abrir os olhos. Que nós como homens, ó Deus, nós pensamos, ó Deus, e achamos certas coisas, pensamos de formas diferentes, ó Deus, mas o Teu Espírito, que é tudo em todos, o Senhor Jesus, que é tudo em todos, vai se encarregar de nos ensinar, ó Deus. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que nós não venhamos sair, ó Deus, desse ambiente, ó Deus, da mesma forma, pensando da mesma forma. Sou importante, ó Deus, nas reuniões. É importante, ó Deus, a minha presença, para poder deliberar, ó Deus, para poder falar de coisas do reino, concernentes às coisas do reino. Entender. Senhor, eu peço a Ti nessa noite, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreender mais e mais. Peço ao Senhor, ó Deus, com essa ida dessa equipe, ó Deus, o Rio, que o Senhor nos ajude a compreender, ó Deus, os que nós que vamos ficar, nos ajudar a compreender, ó Deus, como viabilizar, como, Senhor, fazer, ó Deus, chegar, como, Senhor, fazer fluir, ó Deus, as demandas, ó Deus, que são necessárias para cada situação, para cada dia, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, Senhor. Pedimos a Tua ajuda, Senhor, socorre-nos, ó Deus, porque somos pequenos e limitados, mas o Senhor habita em nós, e o Senhor é que é grande em sabedoria, e entendimento, em poder. Que o Senhor nos ajude a compreender, que não seja apenas mais uma reunião, Senhor, mas essa reunião possa marcar a vida de todos nós, ó Deus, pela responsabilidade daquilo que ouvimos nessa noite, porque saímos daqui, Senhor, sabedores, ó Deus, que essa reunião, ela é uma reunião muito importante, porque trata de assuntos do reino dos céus, não de coisas terrenas, que são passageiras, coisas que ficam, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que aquilo que é passageiro, Senhor, aquilo que é, Senhor, mesmo, ó Pai, terreno,
não pode jamais, ó Deus, interferir, ó Deus, naquilo que é, Senhor, espiritual, eterno, porque nós estamos tratando de assuntos eternos, ó Pai. Por isso eu louvo ao Senhor e te peço, Senhor, nesta hora, capacita-nos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Capacita os teus filhos, capacita essa comunidade de fé, o Alan e todos aqui, ó Pai, a fluir, ó Deus, no seu chamado, fluir, ó Deus, sendo capacitado cada um dos teus filhos, ó Deus, com essa graça em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Quero fazer algumas orações agora com você.